Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã da obra Shalom de São Luís, para quem não me conhece, né? Poucas pessoas talvez não me conheçam na obra Shalom. Eu sou o Padre Michel Bastos, consagrado da Comunidade de Vida. Já estou há 18 anos na Comunidade de Vida, tenho promessas definitivas, celibato perpétuo há 10 anos e sou sacerdote há quase 3 anos. Sou natural de Fortaleza, conheci o Shalom lá em Fortaleza em 1994 e eu e a minha família fomos para uma vigília de Pentecostes, que a comunidade Shalom promoveu, e ali teve um divisor de águas da nossa família. Fomos depois para o seminário de vida, no Shalom de Fátima, no bairro de Fátima. O Shalom tinha 11 anos de fundação, 12 anos por aí, 82, 94, 12 anos de fundação. E aí nos engajamos em grupo de oração, e aí percorrendo os outros anos na obra, e depois de realmente ser chamado por Deus para uma vida nova, Deus foi me chamando à comunidade de vida e também ao sacerdócio. E eu vim partilhar com vocês sobre o sacerdócio, sobre esse sacramento da igreja, sacramento instituído por Jesus. Na última ceia, Jesus institui a Eucaristia, corpo e sangue do Senhor, e também no mesmo momento ele institui o sacerdócio ministerial. A Eucaristia: fazer isto em memória de mim, tomai e comei, tomai e bebei, e é atualizado o mistério da cruz, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E o sacerdote é esse que oferece o santo sacrifício. Jesus, ele, mais uma vez em cada celebração, ele se entrega por cada um de nós. Nós sabemos, de forma incruenta, mas da mesma forma, no mesmo momento ali do Calvário, que ele deu a vida por nós, na Santa Missa também acontece a atualização desse mistério, desse memorial da nossa salvação. Jesus se entrega novamente por nós. E o sacramento da ordem, ele, primeiramente, recebemos o sacramento da ordem em 3 graus. O primeiro grau é o diaconato, e o diácono ele pode ser transitório, no caso um candidato para ser sacerdote, um presbítero, e como também ele pode ser um diácono permanente, um homem casado, já ali forjado, e pode ser diácono também da igreja, servindo ao altar, etc., administrando alguns sacramentos, mas no seio da sua família. E depois, o segundo grau do sacramento da ordem é o presbiterato, é o sacerdócio. E aí o segundo grau é o sacerdócio. Aí, no caso, ele pode administrar todos os sacramentos, sabendo que o sacramento da ordem é conferido aos bispos, né? A ordenação. Então, falei todos os sacramentos, mas somente 6. O da crisma também, ele é a faculdade, todos os bispos têm de confirmar, crismar, mas ele pode dessa faculdade delegar a algum sacerdote. E a unção dos enfermos, a confissão, o sacramento da penitência, a absorção, a celebração da Eucaristia, só pode ser um sacerdote mesmo. O terceiro grau do sacramento da ordem é o episcopado, os bispos, né? Aqueles que são sucessores dos apóstolos. A eles é conferida uma diocese ou algum ofício dentro de uma diocese, como bispo auxiliar, como bispo diocesano, arcebispo. Também podem trabalhar também na Cúria Romana, etc.
nós temos aí um grande sacramento de serviço, assim como o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem é um sacramento de serviço, de doação total. Os padres, eles são chamados ao celibato, nós sabemos disso. Aí muitas questões, aí deve ter aí dentro do seu coração, aí no seu grupo de oração, muitas questões acerca disso. Porém, o celibato, ele é uma grande graça, porque o sacerdote, ele é chamado a ter um coração indiviso, a se dedicar totalmente à igreja. Ele se casa com a igreja. Eu escutei isso há muito tempo, uma definição sobre bem simples do sacerdócio, mas também ao mesmo tempo muito profunda, que o sacerdócio ele vive na sua dimensão ontológica, né? Desde toda a eternidade. Ele vive na sua dimensão escatológica. Ele já vive já o que nós viveremos no céu. Ninguém vai se dar em casamento. Ele vive também na sua dimensão eclesiológica, eclesial, que ele se casa com a igreja. Então, por isso que existe o celibato. Então, é um grande dom para a igreja, mesmo com tantas assim, pensamentos, divergências nesse sentido, mas é uma grande graça para a igreja o celibato. O sacerdote, ele precisa se dedicar às suas ovelhas, ao seu povo. São muitas demandas, né, de necessidades pastorais, com os enfermos, com os idosos, com a evangelização em si, com as celebrações eucarísticas, com o sacramento da confissão. Então, existe também a ouvidoria, né, a direção espiritual. O padre é chamado a formar as consciências, a dirigir para o céu e para Deus as pessoas. Então, isso é muito conveniente, o celibato. Está totalmente doado à igreja, ao povo de Deus, e já viver essa esponsalidade com Jesus, aquilo que nós todos viveremos na pátria eterna, né? No paraíso, ao lado de Deus, ao lado dos anjos, né? Que São Miguel, aqui Nossa Senhora do Apocalipse, São Miguel, ao lado dos anjos, ao lado dos santos, né? O padroeiro dos sacerdotes é São João Maria Vianney, São João Maria Batista Vianney, o São Curadares. Então, ele é o padroeiro dos sacerdotes, e nós temos aí um grande sacerdote, modelo de serviço, de penitência, de oração. O sacerdote, ele precisa ser um homem orante. O sacerdote, o povo espera do sacerdote esse feedback de Deus. O povo vê o sacerdote como um amigo de Deus, mesmo aí tendo vários, vamos dizer assim, até escândalos com sacerdotes. Existe fraqueza humana, né, em todos os lugares, inclusive no meio do clero. E é importante também olharmos para os sacerdotes com misericórdia, porque é um ser humano, mesmo com as dificuldades, né? E rezar muito pelos sacerdotes, porque os sacerdotes também são alvo também. São alvos de uma grande batalha espiritual. Rezemos pelas vocações sacerdotais, para novas vocações, como também pelos sacerdotes, para que eles possam cumprir a sua missão e cumpram as exigências do povo. E é necessário ter uma vida de oração. O sacerdócio ministerial, o sacerdócio é o sacramento da ordem, ele é inspirado no único e sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Ele que é o altar, a vítima, o sacrifício, ele que se sacrifica por nós. E o sacerdote tem uma grande responsabilidade, que é agir em persona Christi, na pessoa de Cristo, cabeça. Cristo é a cabeça da igreja, o povo são os membros, e o sacerdote, ele age na pessoa de Cristo. Então é importante ter uma vida de oração, uma vida espiritual, uma vida de penitência, uma vida também de doação, uma vida de serviço, e ser incansável
para poder assistir às necessidades do povo, das ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, que graça o sacerdócio. São João Maria Vianney vai falar que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. São Francisco dizia que se passasse um anjo, passasse um sacerdote na frente dele, ele beijava a mão do sacerdote, reverenciava o sacerdote, mais do que um anjo. Então, o sacerdócio ele é uma vocação muito bela. E, partindo já para o meu testemunho, que graça ser chamado por Deus ao sacerdócio. A comunidade Shalom está fazendo 40 anos agora, em 2022, fez 40 anos, dia 9 de julho, e vamos celebrar esse ano todo, inclusive em setembro vamos ter a Convenção Shalom em Roma, um encontro privado com o Santo Padre, e nós iremos renovar nossa oferta de vida. E uma grande graça para mim é reconhecer que eu fui chamado por Deus ao sacerdócio dentro do carisma Shalom, dentro desta magnífica vocação que é a comunidade católica Shalom. Nós todos os dias, quando acordamos, quando vamos dormir, nós beijamos o nosso sinal de consagração, de eleição, e dizemos: obrigado, Senhor, por me teres escolhido, obrigado por esta magnífica vocação. Então, fui chamado por Deus ao sacerdócio dentro do carisma Shalom. Nós costumamos dizer que nós somos Shalom sacerdote. Então, não tem como ser sacerdote fora da comunidade Shalom, porque eu fui evangelizado pela comunidade Shalom. Eu nasci, na vocação, na consagração de vida dentro da comunidade Shalom, e depois eu fui ordenado pela igreja e também confirmado pelas autoridades da comunidade. Então é uma grande graça isso. E esse testemunho, cada pessoa é diferente. Tem pessoas que nascem já com esse desejo, com essas inclinações de celebrar missa quando era pequena. Eu não pensei nada disso. Eu pensava em ser político, porque minha família era política. Eu fazia comício nas minhas brincadeiras de criança, falando em público, etc, etc. Nunca pensei em ser padre. Quando eu estava no meu retiro vocacional, aos pés de uma imagem de Nossa Senhora das Graças, eu escutei um chamado de Deus muito forte, me chamando ao sacerdócio. Na mesma hora, eu já estava fazendo um retiro vocacional para ingressar na comunidade de vida. E meu Deus, como é que tu me escolhe desse jeito? Então eu vou para o postulantado e vou aprofundar isso. Deus, ele foi confirmando, foi muito forte o chamado, aos pés de Nossa Senhora, a mãe dos sacerdotes, e foi muito forte esse chamado. E Deus foi confirmando, foi me dando palavras, Isaías 61, foi me dando aí, eu te consagrei, eu te ungi, te consagrei para a missão, para anunciar a boa nova aos pobres, libertar os cativos, dar visão aos cegos, dar um diadema ao invés de cinzas, de proclamar um ano da graça do Senhor. Isaías 61, que Jesus, o sumo sacerdote, ele lê essa perícope de Isaías na sinagoga, lá em Lucas capítulo 4 vai dar esse testemunho. E aí outras passagens bíblicas, oração. No meu coração senti ardentemente pulsar pelo sacerdócio. Primeira vez que eu distribuí a Eucaristia, o padre pediu que eu fosse distribuir o corpo de Cristo. Eu fiquei me tremendo aqui com a âmbula, sentindo chamado, eleito, confirmado esse chamado de Deus. E aí, com certeza, passei por várias purificações, É necessário passar por purificações para poder aderir uma questão decisiva na minha vida, que é para sempre, algo que é para sempre, que é absoluto, não é passageiro, é para sempre. Eu serei sacerdote no céu, com a graça de Deus,
nós, com a misericórdia de Deus, infinita de Deus, vamos, com a graça de Deus, confio que irei para o céu, e lá no céu serei sacerdote também. Então, passamos por várias provas, e ainda passamos por várias provas. Porém, até a Amy falou isso no livro Amor Esponsal, o sacerdote ele tem a graça de viver uma responsabilidade única com Deus. No momento no momento da consagração, ele age em persona Cristo, na pessoa de Cristo ali, né, na invocação do Espírito Santo, com as palavras de Jesus. Jesus fala através de mim, se utiliza de mim. Ele está em mim no momento da Santa Missa, no momento da confissão. Ele perdoa através de mim, ele consagra as espécies eucarísticas através de mim. E ali é um ápice de amor esponsal, de esponsalidade. Toda vez que eu elevo a hóstia consagrada, o cálice santo, ali é uma grande experiência única. Meu Deus, nas minhas mãos. Que grande responsabilidade, que mistério, que grande mistério. Então eu sou muito feliz por ser sacerdote, por ser chamado por Deus a esta vocação magnífica, exigente, muito trabalho, muitas necessidades, como eu já tinha falado, muitas necessidades. Nós somos humanos, né? Temos as nossas dificuldades também, mas o povo ele vai ali, né? Sugando, pedindo, porque o povo tem necessidade de Deus e os sacerdotes, né, têm Deus para dar para as pessoas. Por isso, pelo menos em tese é isso, todos nós devemos dar Deus, ter Deus para dar Deus e sermos incansáveis no anúncio do Evangelho, incansáveis. E é uma honra ser sacerdote, uma honra ser padre, uma honra. A oportunidade de pregar a palavra de Deus todos os dias, a oportunidade de celebrar todos os dias, a oportunidade de aconselhar todos os dias, de escutar, de dar uma direção todos os dias. Então, um ministério que nos salva, nos santifica. O meu estado de vida, o sacerdócio, ele me santifica. Quando eu vou atender uma pessoa, eu estou me santificando, eu estou me consumindo, me gastando pelo Filho de Deus. E isso vai me santificando, isso vai me salvando, porque às vezes nós queremos aí outras coisas, né? A carne humana, né? As concupiscências, vai querendo outras coisas, o descanso, vai querendo fugir, né? E etc. Mas a missão nos chama, a missão ela está ali nos direcionando, vem para cá. E isso é uma grande graça também ser sacerdote, porque nós somos santificados pelo nosso ministério. E aí, meus irmãos, eu fui chamado por Deus, disse sim, passei muitas coisas, né? Tivemos aí que fazer filosofia, teologia, fomos ordenados. E aí, depois da ordenação, já vim para São Luís e pude, nesses quase 3 anos, me ofertar aqui nessa cidade, nessa missão, servindo a comunidade, servindo a arquidiocese também, onde nós vamos também ajudando os irmãos nas paróquias, nas missas, nas confissões, nos hospitais, e isso nos velórios, né, nos enterros, direção espiritual, como eu já falei. É uma grande graça ser sacerdote do Senhor. Meu Deus, muito obrigado mesmo. Como é que eu fui chamado a tão sublime vocação? É muita eleição, é muita graça. Eu não tenho motivo para poder me distanciar de Deus. Não tenho. Por quê? Porque Deus me agraciou muito, me deu uma vocação, me chamou a uma consagração de vida, me chamou ao sacerdócio. Eu não era nada, né? Fazendo um testemunho pessoal, muitos já deu. Eu vivi uma vida promíscua, de drogas, de bebida,
muita mulherada, etc. Até os 22 anos, 21 para 22 anos, foi dessa forma. Mas aí Deus, ele veio de uma forma decisiva, veio, se decidiu por mim, e eu também abri o meu coração, me decidi por ele, e ele vai se decidir por mim para sempre, e eu, com a graça dele, quero me decidir por ele para sempre. Está sendo muito fecundo, né? Com muitas fraquezas que eu tenho, mas está sendo muito fecundo o meu ministério na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida da comunidade. Peço que vocês rezem por mim. Esse é o mês das vocações, setembro, e essa primeira semana a primeira semana de agosto é dedicada à oração pelos sacerdotes. Reze por mim, reze porque nós precisamos bastante da sua oração, tá bom? Sejam santos, e se você tiver um filho, peça a Deus para ser sacerdote. Se você é solteiro, se Deus já chamou, já falou alguma coisa, se abra. Quem sabe Deus te chama ao sacerdócio. Eu nunca imaginei na minha vida ser sacerdote, nunca. Nunca imaginei na minha vida. Aos 21, 22, 23 anos que eu fui chamado. E disse sim. Diga sim ao que Deus te pedir. E se você tiver filho, peça para a Nossa Senhora para ser sacerdote. Sem sacerdote não tem Eucaristia, não tem absolvição dos pecados. Como é necessário um sacerdote? Eu sou sacerdote, mas eu preciso dos sacerdotes. Porque sem sacerdote eu não vou ter confissão, o perdão dos pecados. Posso até ter Eucaristia, né, com a graça de Deus, para sempre ter Eucaristia, todos os dias da minha vida. Mas em relação à confissão, eu não posso me confessar. Preciso de um sacerdote. Em relação à unção dos enfermos, se eu estiver doente, receber os sacramentos, né, no leito de morte, talvez, preciso de um sacerdote. Eu não posso administrar os sacramentos para mim mesmo. Os sacramentos de cura, né? Penitência e unção dos enfermos. Foi um prazer falar com vocês, um prazer dar esse testemunho para vocês, né? Prazer imenso, espero a gente se encontrar aí nos corredores do Shalom. E quando você me ver, você fala, ei, achei legal, tiver alguma dúvida, manda pra gente aí sobre o sacerdócio. Vai ser um prazer bater esse papo, conversar, ajudar de alguma forma a você entender melhor e também tirar as suas dúvidas, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe dos sacerdotes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Shalom.